São Paulo pode concretizar um desejo que tem há anos nesta janela de transferências, a contratação do atacante Ferreira do Grêmio. O tricolor vê uma grande possibilidade de acertar com o reforço ainda em 2023. Caso se concretize, Ferreira chegaria ao São Paulo após uma temporada de oscilações, mas que acabou de forma positiva e com o atacante sendo importante na reta final do Campeonato Brasileiro. Com 7 gols e 6 assistências em 40 jogos disputados, Ferreira virou uma espécie de 12º jogador no time de Renato Gaúcho. Dos últimos 10 jogos no ano, ele entrou no intervalo em 5 partidas, foi titular em 2 e fez gol em 3, além de dar uma assistência contra o concorrente ao título Botafogo. A fase foi um contraponto do que ele viveu no restante do ano. Após um bom campeonato gaúcho, Ferreira sofreu lesão na coxa esquerda na fase final do torneio, que o tirou de combate por quase 100 dias. Logo em seu retorno, deu assistência diante do Bahia pelo Brasileirão, mas a sequência como titular demorou a chegar. De agosto a outubro foram 10 jogos sem nenhum gol ou assistência. Após o gol na vitória sobre o Flamengo em 25 de outubro, as coisas começaram a mudar para Ferreira na equipe. O futebol voltou a um bom nível e os holofotes retornaram a ele. Mesmo com esse bom fim de Brasileirão, o Grêmio abriu as negociações com São Paulo por uma venda por entender que essa pode ser a última chance de ganhar dinheiro com a transferência do jogador de 25 anos. O contrato de Ferreira com a equipe gaúcha vai até o fim de 2024. No meio do ano, ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça no fim da temporada. Um dos agentes de Damian Bobadilla, Juan Giménez, afirmou que o volante custará cerca de 3 milhões de dólares ao São Paulo, 14,75 milhões de reais na cotação atual. Ele ainda afirmou que a assinatura de contrato deve ocorrer de forma virtual nesta sexta-feira. Bobadilla está no Paraguai e não participou diretamente das negociações. Lembrando que a negociação teve idas e vindas, pois após acertar praticamente tudo, outros clubes do Brasil entraram em contato com os agentes do jogador que balançaram com as propostas. Com 22 anos, o paraguaio é visto como um atleta promissor, capaz de entregar também lucro numa venda futura, o que fez o São Paulo desistir de contratar Martínez do América Mineiro da mesma posição. Em 48 jogos na temporada, Bobadilla marcou 11 gols, uma característica que para os cartolas são paulinos demonstra sua força ofensiva além das qualidades defensivas de um volante. Para 2024, São Paulo já anunciou as chegadas do atacante Eric e do volante Luiz Gustavo. As camisas que serão usadas no jogo comemorativo entre São Paulo e Milan no sábado no Morumbi serão leiloadas durante a partida com verbas revertidas para a caridade. O duelo reunirá ídolos das duas equipes para celebrar os 30 anos da conquista do segundo título mundial do São Paulo, vencido sobre o Milan no Japão em 1993. Ex-jogadores como Raí, Lugano, Cafu, Amoroso e Miller pelo São Paulo e Dida, Roque Júnior, Serginho, entre outros pelo Milan, estão confirmados. Kaká, ídolo de ambas as torcidas, jogará um tempo em cada time. O leilão será aberto assim que o jogo começar e os torcedores terão uma semana para dar os lances. Campeão da Copa do Brasil e de volta à disputa da Conmebol Libertadores, o São Paulo terá calendário cheio em 2024, com até 81 jogos a disputar na próxima temporada. Essa conta, óbvio, depende do desempenho do time em campo nos torneios com mata-mata, casos do Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. A temporada tricolor começa no fim de semana de 21 de janeiro, com a estreia no estadual contra o Santo André. O Paulista tem 16 datas previstas, sendo 12 jogos garantidos da fase de grupos, mais quarta, semifinal e jogos de ida e volta da final, e termina em 7 de abril. Além do estadual, o São Paulo só jogará a Supercopa do Brasil nos primeiros 3 meses de 2024. Será a primeira vez que o clube disputará a taça. Em jogo único, enfrentará o Palmeiras, campeão brasileiro, em 3 de fevereiro, mas o local ainda não foi definido. Para o começo de abril, antes da segunda partida da final do Paulista, está marcada a primeira rodada da fase de grupos da Libertadores na semana do dia 3. O torneio, que o São Paulo não joga desde 2021, termina em 30 de novembro. São 6 jogos garantidos na fase de grupos, além de partidas de ida e volta nas oitavas, quartas e semifinal.
A decisão continua em jogo único em campo neutro indefinido. O brasileiro, com suas 38 rodadas, começa uma semana depois das decisões estaduais, no fim de semana do dia 14 de abril. A competição termina em 8 de dezembro e não será interrompida durante a disputa da Copa América em julho, nem para as Olimpíadas de Paris entre julho e agosto. Por estar na Libertadores, o São Paulo só estreia na Copa do Brasil na terceira fase, a partir de 1º de maio. Precisará fazer 10 jogos de mata-mata para buscar o bicampeonato. Os confrontos restantes dependerão da campanha tricolor na Libertadores. Em caso de título, há a possibilidade de jogar o novo torneio previsto pela FIFA em substituição ao Mundial de Clubes anual, que terá a última edição em 2023. A competição será ampliada, mas quadrienal a partir de 2025. Em março, a entidade informou a intenção de criar um torneio anual entre campeões continentais, mas com formato diferente. Uma hipótese é a de que o vencedor da Libertadores enfrente o campeão da Champions da CONCACAF numa chave. Em outra, um triangular envolveria os campeões da África, Ásia e Oceania. Os vencedores das duas chaves se enfrentariam para decidir quem encararia o campeão europeu. Caso não avance aos mata-matas da Libertadores, mas termine em terceiro de seu grupo, o São Paulo jogará a Copa Sul-Americana a partir dos playoffs. Se tiver sucesso em todos os torneios, o São Paulo poderá fazer 81 jogos em 2024, assim como aconteceu em 2021. Naquele ano, porém, o calendário foi impactado pela pandemia e a reta final do Brasileiro de 2020 foi disputada em janeiro e fevereiro. Com a situação indefinida no São Paulo, o atacante Herisson recebeu uma consulta de outro time brasileiro. O Ceará demonstrou interesse em contar na próxima temporada com o atleta, que pertence ao Botafogo. No entanto, a negociação é tratada como complicada, segundo informações do portal do diário O Povo. Os vencimentos de Herisson estariam muito acima do teto do time cearense, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, a concorrência também seria um obstáculo importante na aquisição de Herisson. Clubes da Série A e até do exterior estariam na disputa pelo centroavante. No São Paulo, Herisson passou por um ano cheio de lesões. Ele atuou com apenas 19 jogos pelo tricolor, com 3 gols e 1 assistência.